Lanterna Verde, escrito por Geoff Johns, é considerado como uma fase definitiva do personagem nos quadrinhos, uma jornada épica do personagem. Mas para entender um pouco melhor isso, você tem que entender quem é o Lanterna Verde. Inúmeros heróis assumiram o título de Lanterna Verde ao longo dos anos. Alan Scott, Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kylo Ren, Simon Bass, Jessica Cruz. Porém, o personagem mais importante para o estabelecimento da mitologia do que conhecemos hoje como Lanterna Verde e as inúmeras tropas multicoloridas é o Hal Jordan, o Lanterna Verde mais importante da DC. Por mais que ele não tenha sido o primeiro herói a assumir esse título, já que o primeiro foi Alan Scott, foi a partir da sua criação na Era de Prata que os elementos cósmicos hoje intimamente relacionados ao personagem foram desenvolvidos, como a clássica origem de Hal Jordan, o piloto de caça, encontrando um alien próximo da morte, que lhe entrega a arma mais poderosa do universo, que o tornaria uma espécie de policial cósmico. Obviamente, quando John Brum e Gil Kane reformularam Lanterna Verde durante esse período conhecido como Era de Prata, eles mudaram o enfoque do místico para o sci-fi, que era tão prevalente nesse período da corrida espacial. Graças a essa reformulação, o personagem se manteve ativo até os dias de hoje, com diversas fases, incluindo os períodos em que ele vagou com o Arqueiro Verde pela Terra e o seu período como vilão. É importante destacar ainda que os anos 80 foram marcados pela desconstrução definitiva dos quadrinhos de heróis, com o lançamento de Watchmen, que influenciou profundamente uma narrativa mais sombria e realista nas décadas seguintes, passando por exageros na década de 90 e com o predomínio do pessimismo nos anos 2000, pelo grande clima do terrorismo pós-11 de setembro que influenciou os quadrinhos norte-americanos da época. Nesse período sombrio dos quadrinhos, alguns escritores como Geoff Johns decidiram olhar para trás e fazer um resgate da Era de Prata dos quadrinhos, simplesmente um dos melhores períodos dos gibis. Pelo menos, eu sou apaixonado por essa época. Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Mas voltando ao tema principal, nos anos 2000, o escritor responsável pelo renascimento do Lanterna Verde foi Geoff Johns. O personagem passava por um mau momento, e sua principal intenção ao escrever o personagem foi redimir ele do período vilanesco que ocorreu, trazendo então um importante novo conceito que mudou para sempre as histórias do personagem, a entidade do medo Parallax, pois na década de 90, esse foi o nome que Hal Jordan adotou para se tornar um vilão, mas agora, Geoff Johns estabelece que Parallax é uma entidade que habitava na bateria que carregava os anéis da tropa dos Lanternas Verdes, e possuiu o herói por um período, uma decisão polêmica, mas que foi necessária para revitalizar o personagem. Ao introduzir esse elemento, Geoff Johns dava o primeiro passo na sua longa jornada no título dos Lanternas Verdes, criando um dos antagonistas mais relevantes do Lanterna, o próprio medo. Por muito tempo, uma das fraquezas dos Lanternas Verdes era não ironicamente a cor amarela, mas com o surgimento do Parallax, é estabelecido que essa fraqueza era oriunda da presença da entidade do medo dentro da bateria, sendo o medo, na verdade, o ponto fraco dos Lanternas Verdes, o medo que atinge a força de vontade que energiza a tropa. O principal ponto forte desse run é a caracterização do Hal Jordan, que mesmo como um personagem que teve um passado vilanesco, consegue se apresentar como um dos grandes heróis do universo DC, sendo amado pelos habitantes dessa cidade, Coast City. Mesmo diante das dificuldades que ele enfrenta, continua seguindo em frente com sua força de vontade que desafia a lógica. Além disso, sua relação com a Carol Ferris é aprofundada por Geoff Johns, que, além de trazer esse relacionamento da Era de Prata de volta, torna Carol em uma personagem importante para a mitologia do Lanterna, integrando uma nova tropa rival aos Lanternas Verdes, a Tropa das Safiras Estrelas, motivadas pelo amor. Vale destacar que a ideia da Safira Estrela como vilã existe desde a Era de Prata, mas é Geoff Johns que torna o conceito em um equivalente para as tropas dos Lanternas Verdes. Enquanto o medo é a fraqueza da força de vontade, o amor é sua contraparte. Os Lanternas Verdes foram criados por seres de pura lógica, que abandonaram suas emoções e são chamados de guardiões. Mas um pequeno grupo se recusou a isso e criou as Safiras Estrelas, uma tropa motivada pelo amor. A criação de novas tropas, com personagens consagrados da mitologia do Lanterna Verde, se torna uma constante, pois assim como a Carol se une às Safiras Estrelas, Sinestro funda sua própria tropa baseada no medo. Sinestro se torna muito mais do que um vilão nessas histórias, se torna o maior rival de Hal Jordan, em uma relação competitiva, mas disposto a se unir ao herói diante de uma ameaça maior. A relação dos dois chega ao ponto que eles se enxergam como amigos de longa data, pela relação de mentor e aprendiz que tiveram no passado.
Mas não apenas velhos personagens são reaproveitados por Geoff Johns, que faz questão de criar novos personagens de apoio para o Lanterna Verde, como Atrocitus, o Lanterna Vermelho movido pela raiva, ou Santo Andarilho, membro da tropa dos Lanternas Azuis, energizados pela esperança. Teve também o Lanterna Laranja Larfleeze, que é o único membro da sua tropa, energizado pela avareza, e a misteriosa Tropa Índigo da Compaixão. Johns criou um arco-íris de tropas, que tornou a mitologia do Lanterna Verde extremamente rica. Cada uma dessas tropas de personagens é apresentado em uma riqueza de detalhes que torna a mitologia do Lanterna Verde em uma das mais ricas do universo DC. Durante esse período, Geoff Johns ainda organizou duas grandiosas sagas que ultrapassaram o espectro emocional das tropas multicoloridas e renderiam um vídeo por si só: A Noite Mais Densa e O Dia Mais Claro. Sagas que rapidamente entraram para o hall das mais importantes do universo DC, trazendo de volta diversos personagens queridos pelos fãs que foram mortos pela editora ao longo dos anos, além de apresentar um dos meus vilões favoritos da editora, o psicótico Mão Negra, uma espécie de Norman Bates do universo DC. Mas esse excelente arco de histórias carrega consigo um grande peso ao estabelecer o novo status quo do Lanterna Verde para o universo DC, pois a partir dos anos 2000, esse seria considerado o arco de histórias definitivo do personagem, e todos os escritores que vieram depois tornaram-se reféns do seu trabalho, muitas vezes emulando conceitos como criar novas tropas de outras cores, e a inovação que Geoff Johns trouxe. A esperança, porém, é que o atual run escrito por Jeremy Adams na DC traga algumas novidades, pois Jeremy Adams é um dos escritores que melhor trabalhou Lanterna Verde em outra mídia, mais especificamente na série animada do personagem, e atualmente ele é o responsável por conduzir uma nova história para Hal Jordan. Certamente, sua história, assim como grande parte das que vieram após os anos 2000, terá uma grande influência nos trabalhos do Geoff Johns, mas ainda espero novidades. Lanterna Verde, de Geoff Johns, é uma leitura essencial dessa época e revolucionou a mitologia do personagem. Mas se você quiser conhecer um outro gibi que não foi tão revolucionário, mas ganhou uma importante série de TV, assista esse outro vídeo.